posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês abrirem então agora as suas Bíblias. Aleluia. Lá na carta de Paulo, apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículo 16, está aqui no telão, que diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou ler de novo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Podem tomar os seus lugares aí. Glória a Deus por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre ministério, e o ministério, queridos, ele só podemos cumprir o nosso ministério, o propósito que Deus tem para cada um de nós, quando cada membro do corpo, serve com humildade, e colabora para a unidade de todo o corpo de Cristo. Então eu quero dar aqui um exemplo. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, você vai entender. Vou usar aqui uma pequena ilustração para mostrar para você a necessidade que nós temos do nosso corpo por completo. Tenta imaginar aqui um suco de laranja bem assim geladinho. Quem gosta de suco de laranja? Ou quem prefere a manga? Suco de manga. Tem alguém aqui que gosta do suco de morango, de uva, bem geladinho. Imagine agora que tem um garçom diante de você com suco, com a bebida que você mais gosta. E tem um garçom agora com uma bandeja, e ele tá te entregando agora. Ele está bem na sua frente, o garçom, ele está para te servir, ele vai colocar nas suas mãos agora. Só que você não tem as mãos. Na verdade, você não tem os braços. E o garçom está para te entregar uma coisa que você gosta muito. E você quer alcançar aquele suco saboroso, mas está te faltando as mãos. Está te faltando os braços. Como que você vai poder usufruir? Como que você vai poder desfrutar daquilo que é tão bom, daquilo que é tão saboroso, é até saudável, e que Deus está querendo te entregar agora, mas você, por falta do auxílio de uma parte do seu corpo, você não pode alcançar aquilo que é benéfico para você, aquilo que é saboroso, aquilo que traz alegria, aquilo que traz alívio, aquilo que traz frescor, que faz com que a sua vida seja mais saborosa, mais gostosa. Mas você não pode, isso está disponível, mas você não pode tomar posse disso, porque está faltando uma parte do seu corpo. Quantos estão comigo e estão entendendo aqui? Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu a igreja que ficava lá em Éfeso, a igreja dos Efésios, Paulo está querendo transmitir mais ou menos essa ideia, de que para um corpo ele ser abençoado, para que esse corpo ele possa ser edificado em si mesmo, é necessário que todas as partes do corpo
estejam em sintonia, estejam sincronizados, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor da nossa vida. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Então na igreja é isso, cada pessoa que está aqui nessa manhã, você que está em casa também através dessa live, não sei onde você está, mas entenda que mesmo distante você, se você está conectado aqui, você faz parte da família presbiteriana apostólica, então com certeza você no mundo espiritual faz parte do mesmo corpo, da IPA aqui em São Paulo, aleluia, mesmo estando aí no Nordeste, mesmo estando aí no Iraque, mesmo estando aí onde quer que você esteja, você faz parte desse corpo, talvez você seja a mão, talvez você seja o pé, o cotovelo, não importa, o que importa é que se nós estivermos bem ajustados, com as juntas trabalhando para promover a execução de todas as partes do corpo, com certeza você faz parte do plano de Deus para a IPA aqui nesse tempo. E se você está entendendo isso daí, meu irmão, minha irmã, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o ministério só cumpre o seu propósito quando cada membro do corpo serve com humildade, colaboração e unidade. Se não tiver colaboração, irmão, então você não está sendo, você está sendo uma mão mirrada. Hello, você está sendo uma mãozinha mirrada, aquela mãozinha travada, aquela mãozinha que não tem uma função, que não está ajudando, que não está contribuindo. Talvez você esteja sendo uma perna atrofiada, uma perna que não está ajudando o corpo a andar. Você está impedindo o corpo de avançar, de alcançar territórios, de fazer as coisas que Deus, Ele planejou. Irmão, eu quero que você entenda com o maior amor e respeito que eu tenho por você. Deus não é maluco. Se Ele te escolheu, é porque Ele conta com você. Se Ele te colocou para ser uma perna, é porque Ele quer que você caminhe, Ele quer que você chegue no destino que Ele tem planejado para você. E se você de novo está entendendo aí, meu irmão, aleluia, louvado seja Deus. Então, cada membro do corpo serve com humildade, colaboração e unidade, porque não basta a perna. Se o pé também não quiser ir, é complicado. Então a unidade é que faz a perfeição, porque o corpo todo vai se movendo, dirigido pela cabeça, e a cabeça é Jesus. É a cabeça quem vai conduzir o corpo. A cabeça pensa, vira para a esquerda, e o corpo vira para a esquerda, vira para a direita agora, e aí o corpo vira, porque a cabeça está no controle, aleluia. Quem tem que estar no controle é a cabeça, não é você, irmão. Dá uma olhada para a mão que está aí do teu lado e fala assim, ó, quem está no controle não é você, fala aí. Não, fala para esse vizinho seu, ele é a mão, ou ele é o pé, eu não sei o que ele é, mas fala para ele, você não tem direito de escolher para onde você vai, você tem que ser conduzido pela cabeça. Aí eu tive uma brilhante ideia, glória a Deus, irmão, é porque você tem faculdade mental. Mas guarda a sua ideia, a sua excelente ideia para você. Prefira obedecer a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Teve um rei lá em Israel, que Deus mandou ele ir lá exterminar uma nação, um povo chamado Amaleque. Qual era o nome desse rei mesmo, gente? Saul. Aí o Saul pegou e foi lá, porque Deus mandou e ele está sendo obediente. Aí ele chega lá para destruir aquele lugar por ordem de Deus. Só que ele chegou lá, irmãos, e ele viu o gado. Os amalequitas tinham um curral cheio de vacas, de bois, de animais.
Aí ele olhou, começou a olhar as coisas, ele falou, mandou destruir tudo. Mas eu não vou destruir esse gado não, porque o gado, olha que gado bonito, dá um belo de um churrasco. Hello! Quantos estão comigo aqui? Dá um belo de um churrasco. Acho que Deus não vai ficar bravo. Porque na verdade é um bom propósito, comer churrasco, proteína. Aleluia! Proteína de graça aí, ó. E ele não matou o gado. Estão entendendo assim ou não? Sabe o que aconteceu por causa dessa ação? Ele foi destituído. Deus riscou ele. Falou, não serve mais para ser rei. Tirou ele e levantou Davi. Aí Davi, aquele que derruba o gigante Golias, é que entra em cena. Porque Deus rejeitou um homem que teve uma brilhante ideia, irmão. Um baita de um churrascada ele ia fazer. Mas não é para nós termos brilhante ideia, irmão. Por mais bonita que seja a sua ideia, prefira a vontade de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Por mais brilhante, tem pessoas que falam assim, eu vou fazer não sei o que, esquece, faça o que Deus está te chamando. Nós agora vamos entrar num período das casas de paz, a igreja inteira vai entrar no propósito de criarmos casas de paz, irmãos. Vamos criar as casas de paz, vamos levar o príncipe da paz, o Sar Shalom, para dentro das residências, das casas das pessoas, porque o Sar Shalom quer mudar aquela situação. Quando a gente entra, uma das coisas principais que a gente faz quando entramos dentro de uma casa de paz, é declarar, paz seja convosco, aleluia. E a paz começa a reinar dentro daquela casa. Onde tinha briga não tem mais, onde havia discórdia já não vai ter mais. E durante todo o período que estivermos lá dentro daquela casa, ministrando a palavra, orando, clamando o sangue de Jesus sobre aquele povo, irmãos, milagres acontecem, coisas tremendas, extraordinárias. São tantos os testemunhos que a gente tem do ano passado, que nesse ano que vai entrar não vai ser diferente. Pelo contrário, vai ser em dobro, porque nesse ano você vai participar também, em nome de Jesus. Você não vai resistir, você vai fazer parte, aleluia, louvado seja Deus, porque é o corpo, irmão. A mão não pode falar não vou, você vai sim, você precisa entender o seu papel no corpo, você precisa entender que sem você o corpo vai ficar ruim, você é importante para o corpo, você faz falta. Se você não for, o corpo vai estar aleijado, irmãos. Você não pode resistir à vontade de Deus, servindo em unidade, quando cada parte cumpre o seu papel. Cada um, não tem ninguém melhor nem pior. A mão talvez fale assim, eu sou a mais importante. Mas o pé que está lá embaixo, ele é quem está sustentando todo o corpo. Aleluia. Eu estava pesando, quem já me viu no auge do meu peso, chegou a ver eu com 120, né? Quando eu estava lá no ápice, chegava em casa, irmãos, botava o pezinho para cima assim, saía até fumaça assim. Dia inteiro andando em pé. Quando chegava em casa, botava os pezinhos para cima assim, o pezinho queimava, estava vermelho igual aquele negócio ali. Então, às vezes, foi a minha mão que fez, foi eu que digitei, eu que fiz não sei o que, a mão estava ali presente, mas era o corpo, o pezinho que estava sustentando o corpo. Então tudo é importante, todas as partes são importantes, tem que cumprir o seu papel. Então, na igreja ninguém foi chamado para ser uma estrela solitária, irmãos. Nós fazemos parte de uma grande constelação. Louvado seja Deus. Deus nos fez corpo e só funcionamos plenamente quando estamos unidos.
sem essa unidade vai ficar difícil de cumprirmos o papel que Deus tem para as nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele distribui dons diferentes para que uns completem os outros. Então tem pessoas que Deus quer derramar dons espirituais. O dom da cura, por exemplo, pela imposição das mãos. Aleluia! Quantas pessoas já foram criadas, irmãos, nessa igreja? Quantas pessoas com câncer chegaram aqui e Deus curou do câncer? Quantas pessoas com outros tipos, a Covid-19, eu me recordo que durante o tempo da pandemia, eu inventei, irmãos, uma oração do meio-dia. Quem lembra da oração do meio-dia? E todos os dias, sem interromper, né? Todos os dias, a pandemia inteira, todos os dias, no meio-dia, eu me ligava lá na internet, abria uma live, junto com a minha esposa, às vezes o meu filho, o pastor Marcelo Júnior, e nós orávamos, irmãos, a oração do meio-dia, e chegava a pedido de oração, pelo chat, as pessoas digitavam lá no Facebook, no YouTube, digitavam, olha, tal fulano está com a Covid, tal fulano vai ser entubado, tal não sei quem, até prefeitos, irmãos, chegou a pedido de oração, uma família do prefeito aí, precisando lá de oração, e a gente começou a clamar, e nós clamávamos, irmãos, quantos milagres Deus realizou no período da pandemia. Então existe o dom da cura, e Deus quer curar pessoas, mas vai ser através de você. Então fala para essa pessoa que está do teu lado, fala, deixa Deus curar através de você, em nome de Jesus. Ai, como é que eu tenho que fazer? Você tem que orar, você tem que consagrar a tua vida, pedir perdão pelos teus pecados, falar, Deus, eu sou falho mesmo, mas me perdoa, e pode usar minha vida como um instrumento nas suas mãos. Agora, não adianta nada você receber esse dom espiritual e ficar lá na sua sala, queridos, com o controle remoto na mão, maratonando na Netflix, porque não vai adiantar de nada o dom. Deus não vai dar o dom para quem é dono do controle da Netflix. Deus vai dar o dom para aquele que estiver disposto a sair lá no hospital, como foi falado aqui, lá no Hospital São Paulo, vai lá ver o Sérgio lá, entre a vida e a morte. E graças a Deus, eu estava disponível para ir lá, fazer uma oração, clamar pela graça, pela misericórdia de Deus. Então eu não estava na Netflix, eu saí da minha casa, eu fui lá. E Deus quer que você saia da tua casa, e que você vai também num hospital, que você vai na casa de alguém que está doente. Então olha para o teu vizinho e fala, você vai ser um instrumento de Deus, você vai ser o veículo, o automóvel, o homem móvel, aleluia, que Deus vai usar para ir até tal lugar e curar os enfermos, libertar os cativos. Deus vai te dar um dom para você expelir os demônios. Irmãos, tem demônios que eles entram na vida das pessoas, levando as pessoas para o vício da bebida alcoólica, do cigarro, de tanta coisa, irmãos. São pessoas escravas desses vícios, mas Deus pode te usar para ir lá, impor as suas mãos e dizer assim, sai espírito mau, sai dessa pessoa. Aquele espírito, ele vai sair de dentro da pessoa, e a pessoa vai ser uma pessoa legal igual você é. Você não gostaria de uma sociedade melhor, onde tivesse menos alcoólatras, menos drogados, menos pessoas nocivas para a sociedade? Sim ou não? Não seria melhor a sociedade? Mas se você não quer contribuir, querido, você precisa contribuir. Você é chave, é uma chave que Deus quer virar para mudar a história da sua geografia, lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você estuda. Deus vai mudar aquela situação ali, meu irmão. Através de você vai expulsar os demônios daquelas pessoas, porque elas são boas. Aleluia, glória a Deus.
Eu não creio que Deus criou, porque na minha mente humana limitada, na minha mente, Deus que criou todas as pessoas. E se Deus criou todas as pessoas, Ele criou pessoas boas. Boas. Então todas as pessoas são boas. Mas aí vem um espírito maligno e entra dentro da pessoa. E começa a fazer com que essa pessoa execute o mal. Vocês estão entendendo ou não? Então, agora que compete para a igreja, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do corpo de Cristo? Qual é o meu ministério? Qual é a minha função agora? É ir lá e tirar esse espírito ruim que entrou dentro da pessoa. Aí a pessoa volta ao estado original, no plano de Deus, sem espíritos malignos, uma pessoa boa, feita segundo a vontade de Deus. Aleluia. É fácil de entender, irmãos, não precisa sim ser muito catedrático, psicológico. É fácil de entender. Está ao teu alcance. Você pode ser essa pessoa que vai ser usado poderosamente por Deus em nome de Jesus. Então, agora tem aquele que cura, tem aquele que liberta através de oração, tem aquele que ensina a palavra, tem o dom de mestre, ser mestre, ensinar, tem outro que prega, tem outro que, irmãos, tem tantos os dons, mas um completa o outro. Então você foi lá e libertou, mas você não sabe ensinar, então manda ele para cá, porque aqui a gente vai ensinar. Você foi lá e curou, então glória a Deus, agora manda ele para a igreja, porque agora ele vai ser doutrinado aqui na igreja. Então cada um vai exercer o seu ministério, cada um vai exercer, mas de tal forma que nós vamos ser úteis para o reino. E se nós formos úteis para o reino, irmãos, o rei ficará feliz e ele vai abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Então olha lá, o ministério eficaz não é feito por indivíduos brilhantes, mas por um corpo saudável, né? Amém? Vamos ver aqui agora alguns termos originais que está dentro daquele versículo que nós lemos no princípio, lá no Efésios 4,16. Lá tem uma palavra que é cooperação, não é? O texto fala assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, cooperação, vamos ver o que significa. Lá no grego koiné significa epicorégia. Epicorégia, sim ou não? Sim ou não? Então, quer dizer uma contribuição ativa e contínua para o crescimento de algo. A cooperação, irmãos, de um cristão, de um crente, não pode ser só, hoje eu vou, porque hoje eu estou afim. Amanhã eu não vou, porque amanhã eu não estou afim. Então não vai ser uma contribuição ativa e contínua. Mas eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho estudo, glória a Deus, mas arruma espaço também para a sua cooperação ativa. Se você só quer se dedicar à sua família, você quer se dedicar, não, eu tenho que cuidar da minha família, eu vou só me dedicar para a minha família, eu vou só me dedicar ao meu trabalho, eu vou só me dedicar aos meus estudos. Tá bom, então eu fecho com você aqui o negócio. Então só faça isso, mas você não coma mais, o horário do almoço você vai estudar, no jantar você vai trabalhar, tá bom? No café da manhã você vai fazer exercícios físicos, fechou? Já que você quer só se dedicar à família, ao estudo e ao trabalho, então esqueça as suas refeições. Se dedique no período das refeições a estudar mais, a trabalhar mais, para você a cuidar mais da sua família, e você vai vencer na vida. Tá bom? Quantos concordam comigo? Tá vendo? Você encontra tempo para almoçar. Você também encontra tempo para jantar, você encontra tempo para tomar o seu café da manhã.
Então você vai encontrar tempo também para contribuir de forma ativa e contínua para o crescimento da sua igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. Você vai fazer a sua parte, porque foi para isso que Deus te colocou aqui nessa terra. Arruma mais um tempinho aí na sua agenda, se você tirar o Infinity Screw da sua vida, o Instagram, se você tirar o Facebook, o X e todas as suas redes sociais, e você começar a dedicar esse tempo do Infinity Screw para visitar um doente, para falar do amor de Deus com um parente, você vai ver que você pode ser sim membro do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas aí ao Senhor? Agora tem uma outra palavra que está dentro do mesmo versículo, que é junta. É uma palavra grega, rafé, que significa ligação vital entre todas as partes do corpo que transporta a vida. Rafé, então, irmãos, nós temos dentro do nosso corpo um líquido, e esse líquido é o que lubrifica. Se não fosse esse líquido, minha mão não faria isso daqui, não estaria fazendo isso daqui. Então, a junta, ela tem que ser lubrificada. Existe um lubrificante aqui dentro, que permite que as juntas possam ser movimentadas. Então, sem esse líquido aí, que une todas as partes e faz com que todas as partes sejam fluentes, não daria para o corpo funcionar, ele ficaria atrofiado, ficaria paralisado. Então é importante todas essas coisas para vocês compreenderem que não importa, irmãos, o que for necessário nós vamos fazer para dar certo. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro vai fazer a outra, porque os dois juntos estão na mesma conexão, estão fazendo o mesmo movimento para o que o corpo cresça. E por fim, tem a palavra edificação, que no grego koine é oikodomé, que significa uma construção sólida, sustentada e progressiva. Deus, queridos, Ele quando vai construir alguma coisa, e Deus construiu a igreja a partir de pessoas como eu e como você, mas Deus nunca vai construir alguma coisa que não seja sólido. Deus não vai construir uma coisa, irmãos, por exemplo, um castelo de areia. Deus não vai, aliás, Mateus capítulo 7, Jesus conta lá, no finalzinho do capítulo 7, o Sermão da Montanha, Jesus fala lá sobre um homem que ele era sábio, ele edificou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio um monte de coisa contra aquela casa e ela não caiu, ela permaneceu firme, porque ela era uma construção sólida. Por outro lado, teve um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Construiu a casa na areia. Então todas as vezes que a gente tem uma brilhante ideia, que a gente foge da vontade de Deus, a gente está construindo a casa na areia. Mas eu estudei, eu sou engenheiro, eu tenho formação, eu sei o que eu estou fazendo. Então tá, vai lá. Depois não vem me reclamar. Com todo o seu cabedal de instrução, eu quero te dizer que acima de todas essas coisas está a vontade suprema e soberana de Deus. Então não estamos tirando o seu mérito, mas antes do seu mérito está a vontade soberana do nosso Criador. Aleluia! Então coloque diante dele os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades. Lance sobre ele a sua ansiedade, coloque diante do Senhor e peça: Senhor, posso fazer? Isso está certo? Isso está de acordo com a sua vontade?
Para mim parece bem, porque eu estudei, eu sou cientista, eu sou inteligente, eu tenho diplomas. Para mim está correto, mas eu quero a tua opinião. O que o Senhor tem a me dizer? E aí Deus vai te dizer, porque se Ele disser sim, então vá. Mas se Ele disser não, não vá, querido, porque você vai construir a sua casa na areia e não vai ser uma construção sólida. Vai cair. Aquele homem insensato, o homem imprudente que construiu a sua casa na areia, vieram também, veio o vento, veio a tempestade, vieram as águas, deram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda, porque não estava edificada numa construção sólida. Então, cuidado com o tipo de construção, como que você está construindo tua vida, como você está construindo tua família, o teu futuro. Gente, nossa passagem aqui nessa terra é tão efêmera. A gente parece, o Paulo, né, falando, não sei se foi a carta que ele escreveu aos Filipenses, eu não me recordo agora em qual passagem, mas numa das cartas paulinas, ele diz que a nossa passagem por essa terra é como um vapor. O vapor sai da chaleira assim, as pessoas veem o vapor saindo, mas sai e some, é muito rápido. O vapor, assim é a nossa vida. A gente está só de passagem aqui, irmãos, só que durante essa passagem nós estamos edificando para a nossa vida eterna. Durante essa passagem é o período que a gente tem para construir uma construção sólida, que vai nos dar uma eternidade lá ao lado do Senhor. É através dessa passagem passageira que nós estamos fazendo e construindo um futuro na presença de Deus. Ir para a glória, não importa em que nível você vai para lá, o que importa é você ir. Mas melhor seria se você tivesse uma construção lá, querido. Tem uma ilustração, porque aí eu já vou encerrar aqui. Mas tinha um pastor que pregava, ele pregava, a igreja lotada de pessoas, uma baita de uma igreja, e aquele pastor pregava, ele pulava, ele subia nas paredes, rodopiava e tal, e aí o povo vinha, ele fazia o apelo, as pessoas vinham receber Jesus, e ele batizava as pessoas, uma baita de uma igreja. E lá no fundo da igreja, tinha uma irmã do coque. Quem conhece a irmã do coque? Lá estava a irmã do coque lá, quietinha lá, no fundão. Parecia que a irmã estava dormindo, irmãos. Ela baixava a cabecinha dela ali. E aconteceu que, naquele grande dia, né, quando Jesus voltou, levou a igreja. Sabe o que aconteceu? Isso é baseado em fatos bíblicos, tá? O que eu vou contar agora, essa história que eu vou entrar agora, nesse momento, é baseada em fatos bíblicos. Vai ser aberto um livro, e dentro desse livro vai estar escrito tudo que você fez, e o que você não fez, que deveria ter feito. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então, naquele grande dia, tenha certeza, vai ser aberto um livro, e lá vão estar todas as suas ações, boas e ruins, o que era para fazer e o que não era para fazer. E aí é feito ali um balanço. Bom, esse daqui, o que ele fez aqui, tem direito a uma coroa. Aí aquele cara que tem direito à coroa entra numa fila. Aí tinha uma fila lá imensa assim, da pessoa que ia buscar uma coroa. Esse aqui não tem direito a coroa nenhuma. Vai morar ali num bairro bem afastado, num bairro bem pobrezinho, vai ficar lá, porque não honrou a Deus. Mas aquele que tem coroa, vai ficar bem pertinho do eterno Deus, vai ficar ali, num lugar maravilhoso, um lugar bom, e ele vai usar uma coroa. Aí o pastor chegou lá, né,
E ele olhou assim, lá na frente da fila, estava a irmã do coque. A irmã do coque já estava bem lá para pegar a coroa dela. Quando chegou a vez dela, que abriu o livro, não paravam mais de falar. Ela fez isso, ela fez aquilo e tal. Aí pegaram aquela coroa. Irmãos, precisou 4 anjos para pegar a coroa, para colocar na cabeça da irmã. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, ó, é essa coroa que está te esperando lá na glória. Pode falar para o vizinho aí. Aí o pastor viu aquela irmã, saiu equilibrando aquela coroa assim e tal. Aí ele falou, puxa, se aquela irmã que dormia no culto pegou essa coroa, a minha então, hein? Aí ele se aproximou do lugar das coroas, e aí quando abriram o livro e leram o que o pastor fez, o anjo foi lá e pegou, irmão, a coroinha assim, ó. Aí entregou para o pastor, e ele falou assim, não, tem alguma coisa de errado. Como assim essa coroinha? Aí o anjo falou, não, você está bonito, você tem coroa, glorifica de pé, pode glorificar de pé, igreja. E aí, queridos, ele falou, não, chama o responsável aí, pode chamar a gerência, chama a diretoria, porque tem alguma coisa errada. E o anjo falou, mas como assim, senhor? Recebe o negócio e vai ficar quieto. Ele falou, não, aquela dona lá do coque, ela pegou aquela coroazona, e ela era da minha igreja, ela não fazia nada, ela ficava só lá sentada, e olha, ela dormia a maior parte do tempo. E eu não, eu subia pelas paredes, eu rodopiava, ganhei muitas almas, batizei multidões. Então tem alguma coisa de errado. Aí o anjo pegou e falou para ele, sabe de nada, inocente, você só fez tudo aquilo lá porque aquela irmãzinha do coque estava intercedendo por você. Enquanto você estava lá, a irmã estava falando, Senhor, usa o meu pastor, dê sabedoria para ele, derrama da tua unção sobre o teu filho, sobre o teu servo, Senhor. Era a irmãzinha do coque quem estava ali intercedendo pela sua vida, e foi por isso que você conquistou essa coroa que está aí na sua mão agora, por causa da irmã do coque. Olha para a vizinha e para o vizinho que está do teu lado e diz assim, olha, você vai ser uma irmã do coque aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Um está pregando, o outro está orando, intercedendo pelo pregador. Um está tocando, e o outro também está ali tocando, e o outro está cantando, e o outro está com as mãos ali levantadas, aleluia. A outra também está ali do outro lado com a mão levantada. Tem gente lá, ali na porta, recepcionando quem está chegando pela primeira vez na igreja, aleluia. Tem gente aqui trabalhando, cada um fazendo o seu papel, aleluia. Aonde que você se encaixa? Hello, hello, hello. Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Aonde você se encaixa? Nós vamos virar a folhinha. 2025 está terminando. Proponha diante de Deus hoje. Você pode mudar hoje já, mas proponha diante de Deus que Ele te dê fé, esperança, que Ele te dê capacitação, para que a partir de janeiro, 1º de janeiro, você possa fazer parte desse corpo bem ajustado. Sabe aquela música? Recebi um novo coração,
Pai. Aleluia. Nós vamos já cantar. Mas preste atenção. Aplicações práticas para a família. Famílias que servem unidas revelam ao mundo o caráter de Cristo. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou, irmão. Eu sou talvez o pior de todos aqui. Mas eu tenho minha esposa sentadinha ali, eu tenho minha cunhada tá ali, meu irmão mais velho tá ali. Aqui eu tenho meu filho do meio que está aqui. Outros filhos não estão porque moram em outra cidade, moram na cidade de Sorocaba, mas servem a Deus. São gente de Deus. São gente de Deus. Então, quando eles eram mais novos, hoje estão casados, hoje é só eu e minha esposa, nós temos hoje liberdade, inclusive, para fazermos o que a gente vai começar a fazer, abrirmos lugares, abrirmos igrejas, levarmos o Evangelho para outros estados, para outras cidades, louvado seja Deus. Mas quando eles eram menores, que eram solteiros, que moravam com a gente, todos eles estavam aqui, minha filha cantava aqui, meu filho tocava bateria, o Danilo, esse aqui tocava o contrabaixo, e eu cantava com a minha filha, aleluia, família servindo a Deus, servindo a Deus. Agora, né, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos nem existe mais, mas famílias que servem unidas revelam ao mundo o caráter de Cristo. Todo mundo, quando via a minha família aqui, falava assim: nossa, que família bacana, que família legal, que família da hora, é uma família de Deus, é uma família que serve, é uma família que se doou na obra. Abrimos mão, queridos, de um trabalho, abrimos mão de salários, abrimos mão de tanta coisa para servirmos ao Rei dos Reis aqui nesse altar, para compartilharmos com vocês aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Então as famílias que servem unidas, elas revelam ao mundo o caráter de Cristo. E graças a Deus, né? Porque agora a gente vai ficar um pouco lá, volta para cá, um mês para lá, um mês para cá, um mês para lá, sei lá quanto tempo, o tempo necessário, vamos estar nisso aí. Mas olha, eu tenho um filho que é pastor, vai ficar aqui com vocês, vai ajudar muito aqui, e vai consolidar essa obra aqui, em nome de Jesus. Deus vai usar agora poderosamente a vida do pastor Marcelo Júnior, sua esposa a pastora Tatiane, Deus vai usar o pastor Ricardo, pastora Sônia, vão ser obreiros aqui, estarão aqui, pastor Jaime, pastora Oneide, todos os pastores aqui. Nós podemos hoje nos dar ao luxo de sair e começar tudo de novo, do zero, começar tudo de novo, irmãos. Se Deus estiver junto, tem um hino que fala assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Vamos servir a Cristo, irmãos. Para mim vai ser difícil ficar sem minha neta. Tem outra neta chegando da filha que está lá em Sorocaba. Minha esposa estava falando, eu queria tanto passar uns dias com ela, porque ela vai precisar da minha ajuda quando a bebê chegar. Para a gente não vai ser fácil, irmãos, mas nós vamos gastar nossa vida no altar pregando a palavra.
Eu não quero ser uma mão fora, irmão, eu quero ser a junta, trabalhar, irmãos, fazer com que o corpo de Cristo flua lá no Nordeste, em todos aqueles lugares que a gente já viu que é possível e que está florescendo lá. Não vai ser fácil, mas essa é a vontade. E se ela é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se essa é a vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pais e filhos podem cooperar em áreas ministeriais juntos. E por fim, cada talento familiar deve ser celebrado e usado em harmonia. Amém? Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, querido. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer essa oração em nome de Jesus. Quero interceder pela sua vida, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento tão maravilhoso, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já demonstrou aqui nessa manhã. Te louvo, Pai, pela vida do Gael, do Daniel, da Larissa, Senhor, que estiveram aqui consagrando o seu filhinho aqui no altar do Senhor. Te agradeço, Pai, por esse ministério de louvor, por cada irmão que contribuiu, que participou, Pai, de alguma forma, aqueles irmãos da mídia, Senhor, aqueles que estão lá na recepção, os que estão no estacionamento, enfim, cada um que contribuiu de alguma forma, Pai, fazendo parte do corpo. Aleluia, eu louvo, eu celebro diante do Senhor, por esse corpo que o Senhor tem plantado, que o Senhor tem edificado aqui, Senhor, em Vila das Mercês. Eu te louvo também porque eu sei que assim como o Senhor está edificando esse corpo aqui, o Senhor edificará em outras partes, lá no Iraque, lá em Lindóia, lá na praia, lá na cidade de Mongaguá. O Senhor também, Pai, fará grandes coisas lá em Itajaí, lá no Nordeste, Pai, em nome de Jesus, onde tiver ali, Pai, uma família, o Senhor nos usará para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu te agradeço por estar nos ensinando sobre o nosso ministério. Precisamos te servir com sabedoria, com inteligência, precisamos te servir, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o seu querer. Eu te peço agora, abençoa, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, que eles encontrem o seu lugar, que eles encontrem o seu papel no corpo. Uns serão a mão, outros serão os pés, outros serão o cotovelo, o joelho, não importa, mas que todos nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, que é a cabeça. Ó Pai, nos conduza, nos orienta, nos aponte para o centro da Tua vontade, que não façamos nada, Senhor, que está somente no nosso coração, Senhor, que está somente nos nossos sonhos e nos nossos planos, nos nossos projetos, mas que possamos estar no centro da Tua vontade. Senhor, se for possível, afasta de nós este cálice, todavia seja feita a Tua vontade, não a nossa. Usa-nos para o louvor da Tua glória, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.